Pronto. Então, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 133, Hegemonia de Jesus. Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, está em João, capítulo 8, versículo 58. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competiam entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha, o enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio. Veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora, para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos destes embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Hegemonia de Jesus. Então, Jesus, né, diz que ele é o eu sou, né? Ele é, assim, representante do Pai, né? Ele é um espírito muito evoluído. Ele veio aqui, se sacrificou por nós, né? Passou por toda aquela dificuldade de reencarnar numa dimensão dessa da Terra, né? Um planeta denso, né? E veio num período difícil, mas que a humanidade já estava acreditando num Deus único, e veio nos acalentar, nos mostrar as verdades, nos dar uma diretriz, né? Então, a gente não pode, como ele diz aqui, né, é impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. Não existe, por mais sábio, por mais maravilhoso, não existe ninguém, né, que a gente possa dizer que tenha a grandeza do Cristo. No entanto, ele veio, se humilhou, deve ter sido assim muito difícil no espírito da grandeza dele, né? Vir como homem encarnado, né? Para nos dar tanto testemunho de amor, de ensinamento, né? Para a gente poder aproveitar isso na nossa vida, né? Então, aqui fala dos os vultos da sabedoria, né? Vieram muitos missionários, né? Os profetas, né? Veio Moisés, Abraão, todos aqueles homens que vieram com uma tarefa, né? Os tarefeiros mesmo, e depois do Cristo vieram outros, mas ele realmente é o nosso mestre, né? O nosso irmão maior, e é através dos ensinos dele, através da nossa
da nossa modificação para tentar seguir aquilo que ele veio trazer, aquilo que ele veio mostrar. É através dele que a gente vai conseguir subir um pouquinho na evolução, né? Na escala evolutiva, né? Então, eu acho que tem muito que falar mais aí, né, dessa página, que é muito maravilhosa, mas eu acho que tá bom. Obrigada, Vera. Tá bom, obrigada a você, muito obrigada. Então, agora nós vamos nos preparar para a prece, e eu convido a todos que pensem nas pessoas que queiram beneficiar, com convicção de que elas serão alcançadas, que elas receberão todos esses benefícios da prece, e onde quer que estejam, aí nós devemos ter essa confiança, né? Vamos orar, vamos lembrar do nosso querido Mestre Jesus, nosso amigo maior, nosso irmão, que está sempre ao nosso lado, e foi lembrado aqui nessa página inicial, nosso guia, nosso modelo, e vamos agradecer a Ele todo esse amor que Ele nos concede. Vamos agradecer-lhe pelas lições que nos deixou, pelas orientações, por não nos abandonar nunca, estar sempre ao nosso lado, conforme nos prometeu. Muito obrigada, mestre querido. Nós estamos passando por uma fase tão difícil na Terra. Nós reconhecemos que são provas, expiações pelas quais temos que passar. Isso nos ensina, nos enriquece, e nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor está conosco, está acompanhando e está protegendo-nos de todo mal. Muito obrigada, mestre querido. Nós rogamos ao seu coração amoroso pelos nossos irmãos que vêm sofrendo com essa doença, que se encontram nos hospitais, nas ruas, nas clínicas, onde quer que estejam, que eles recebam as nossas vibrações fraternas, sejam amparados, Senhor. Nós rogamos também, mestre amado, que o Senhor inspire, fortaleça os pesquisadores, aqueles que estudam as causas da doença, como tratá-la, que eles sejam inspirados, fortalecidos na sua luta. Nós rogamos por tudo, Senhor, por todos. Lembramos dos nossos irmãos que já partiram para o mundo espiritual. Pedimos por eles, Senhor, nossos amigos queridos, que se foram antes de nós, e rogamos ao seu coração amoroso que nos ampare e nos inspire pela caminhada na vida. Pedimos, Senhor Jesus, a sua inspiração, o seu amparo para Suzana, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, mestre querido. Fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Tá bom, queridos amigos. A Suzana está ali, ó. A Suzana vai fazer o estudo da noite. Ela é evangelizadora do 3º ciclo, né, Suzana? Ela veio aqui, veio trazer para nós a mensagem dessa noite, tá? Muito obrigada, Suzana. A palavra é sua. Obrigada, Vera. Boa noite a todos. Eu estou aqui hoje para a gente estudar o Evangelho, capítulo 6, que vai falar do Cristo, Cristo Consolador. Essa página de hoje já é uma bela introdução, a fala também da nossa amiga Elaine também, e a gente vai dar continuidade à missão do Cristo, a compreender que o Cristo é o Consolador, e nessa passagem dos itens 1 e 2 do capítulo 6 do Evangelho. Eu vou colocar aqui para apresentar. Vocês estão vendo?
Estamos sim, Suzana. Ah, obrigada, que agora eu não estou vendo mais os rostinhos de vocês. Então, vamos lá. Tá dando para todo mundo enxergar bem, né? Se eu vou colocar aqui, acho que agora ficou legal. Agora ficou melhor. Aprendi com vocês na última palestra. Então, gente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 1 e 2, jugo leve. Primeiro a gente coloca aqui a fonte, né, de onde a gente tirou o estudo, que são os créditos. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira edição, tradução de Guilherme Ribeiro, 131ª edição, Brasília, 2013. Também de Kardec, o Livro dos Espíritos, tradução de Guilherme Ribeiro, 93ª edição, 2013. Também temos um trechinho da Gênese de Kardec, tradução de Guilherme Ribeiro, 53ª edição, 2013. Também temos a fonte do livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, e psicografado por Chico Xavier. E também o livro A Caminho da Luz, do espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O item 1 do capítulo 6 do Evangelho traz a passagem de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. A fala de Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jugo tem o sentido de autoridade, né? O sentido de submissão, né? Então, só para a gente já tirar essa dúvida sobre essa palavra. Jesus está convocando as pessoas que possam ir a Ele, né? E aprender com Ele, quebrando e humilde de coração, né? Fazendo com que, através dessa ida a Jesus, que recebamos esse jugo, nos submetamos a Ele, porque assim também será leve o fardo. No item 2 do Evangelho vem a explicação dessa passagem, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve, e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, a gente pode ver que Jesus veio trazer para a gente a certeza na fé do futuro e a confiança na justiça de Deus. Que são questões primordiais na nossa vida, né? Se a gente não tem a capacidade de entender que existe uma vida após a vida física, se a gente não acredita na justiça e no amor de Deus, muitas das nossas aflições ficam realmente, como ele fala aqui, caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor, né? Então, a gente pode ver aqui que Jesus veio trazer essas ideias da imortalidade da alma
e da confiança na justiça de Deus. Eu destaco aqui uma passagem que Jesus fala sobre a vida futura, né? Quando ele diz: meu reino não é deste mundo. E lá no Evangelho, a gente tem um comentário sobre essas palavras de Jesus que tornam claro para a gente essa ideia da vida futura. E por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, aqui claramente no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente traz essa reflexão de que em todas as circunstâncias da nossa vida, a gente tem que entender que esta vida material, ela é transitória, que todos os males que a gente passa são transitórios também, são justos, têm uma finalidade da gente passar por eles e trarão o nosso melhoramento espiritual desde que bem vividos, sem rebeldia, sem desespero, né, sem reclamação. E ele coloca que a vida futura tem que ser a nossa meta. A nossa meta não pode ser a vida presente. A gente não pode viver pelas questões apenas da vida presente, da vida material. A nossa meta tem que ser a vida futura. Quando a gente fala em meta da vida futura, é o quê? É a nossa vida como espírito que somos, né? Porque a vida material é a vida do presente, é a vida transitória, momentânea, que a gente está vivendo aqui para poder crescer. Mas a finalidade não é a matéria, e sim o espírito. Então, assim, a nossa meta tem sempre que ser enxergar a nossa essência, que é essa de espíritos imortais que somos, na esteira da evolução, caminhando para o progresso a caminho de Deus, né? Em busca dessa aproximação com Deus, em busca da conquista de virtudes. Essa tem que ser a nossa preocupação na Terra, né? Então, todos os ensinamentos de Jesus têm como princípio essa ideia futura. E que a gente, assim, no Espiritismo, vem aprendendo sempre. Mas quando Jesus trouxe, a humanidade não tinha noção disso. Para a humanidade, tudo se termina aqui na Terra, as dificuldades que se passavam eram fruto do castigo de Deus. As pessoas não compreendiam essa questão de que, além dessa vida aqui, há uma vida maior e que dentro de nós existe uma meta da construção desse reino de Deus, de uma vida futura, que é a vida do Espírito, né? Então, sem a gente compreender, essa foi a primeira ideia que ele trouxe para quebrar um paradigma, uma ideia que tinha na época. Por isso que o Evangelho de Jesus é a boa nova, traz notícias novas, né? Ele traz essa ideia da vida futura, traz a ideia de um pai justo, um pai bom, né? Um pai misericordioso. E isso, para quem sofre, questões de doença, para quem sofre questões da consciência, em todas essas hipóteses, traz sim um alívio para aquela pessoa que se julga uma desgraçada, uma injustiçada, marginalizada, né? Então, a mensagem do Cristo veio sim para os aflitos entenderem que as suas aflições têm uma justificativa e têm uma transitoriedade, né? E que além dessa vida de amargura, existe uma construção de uma vida feliz, que tem que ser realizada por todos nós, né?
Então, como ele fala aqui, esse é o eixo do ensino do Cristo, né? Então, assim, foi colocado ali um dos primeiros. Esse estudo da vida futura é um dos primeiros do Evangelho, né? Então, entender que a vida não é só a matéria vai justificar as anomalias da vida terrena e entender que Deus é justo, essa compreensão da justiça e bondade de Deus, que Deus é Pai de todos, sem distinção, faz com que as pessoas entendam que os seus amargores, as suas tristezas não serão para sempre, não constituem a sua essência e elas podem construir a felicidade através do caminho que também Jesus ensinou, né? Então, peraí. Como eu tinha falado, do item 3 está explicando lá do Evangelho, né? Nesse capítulo. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Então, olha, quando Jesus chegou, trazendo boa nova, os judeus não tinham ideias precisas, eram ideias imprecisas. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. E veio Jesus trazer a ideia de um Pai misericordioso para todos nós. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. E isso Jesus também nos ensinou, né? Nos mostrando que somos filhos de Deus, feitos à sua semelhança, né? E que caminhamos em direção a Deus, seguindo as suas leis. Não há na criação de Deus um perfeito e um imperfeito, né, para sempre, né? Embora o Espiritismo tenha trazido essa noção de que os espíritos são criados todos da mesma forma, simples e ignorantes, com destino à perfeição, Jesus já trazia essa ideia. Ele não poderia colocá-la dessa forma como foi colocada no Evangelho, porque a humanidade ainda não estava preparada para isso. Mas a gente não pode esquecer que o Espiritismo também veio pelas mãos de Jesus no momento certo, né? Então, ainda que a gente aqui não tenha essa ideia de como o Espírito foi criado, como o Espiritismo veio clarear, complementar, Jesus já trazia essas ideias, né? De que um dia possamos nos tornar pessoas melhores, porque ele falava que todos podemos construir o reino de Deus dentro dos nossos corações. Tudo que Jesus ensinava para que a gente fizesse uma transformação moral dentro de nós. Não olhasse o outro, não olhasse as convenções, o que estava, superficialidades, as aparências, mas sim que olhássemos para dentro de nós e fizéssemos o nosso trabalho de renovação. Se Jesus nos ensinou a fazer isso, é porque ele acreditava, né? Ele tinha a convicção, a certeza que poderíamos fazer isso. Tudo aquilo que ele ensinou, nós somos capazes de fazer. Ele é capaz de fazer muito mais, mas tudo aquilo que ele mostrou para a gente é a nossa capacidade na humanidade aqui terrestre alcançar. Segundo eles aqui, os judeus, a observância da lei de Deus era recompensada com os bens terrenos. Olha que ideia diferente. Tudo tinha como finalidade a vida aqui na Terra, né? Com a supremacia da nação que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. Era uma época ali de guerras, né? Em que as nações venciam as guerras por domínio de ideias e de territórios, né? Então eles baseavam as suas ideias na observância das leis de Deus com essa recompensa. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas leis. E Jesus veio nos ensinar que Pai é misericordioso e que peça que a gente perdoe, assim como o Pai também nos perdoa, que a gente dê a oportunidade de reparação ao outro, assim como Deus também dá. Então, Jesus veio nos ensinar que nenhum mal é para sempre, que somos capazes. Várias histórias que se passaram e passagens de pessoas que estavam no erro, e Jesus veio mostrando: vá e não peques mais. Olhe para dentro de você e veja o que há de bom, as suas potencialidades, trabalhe nelas, se esforce, renuncie, trabalhe, se renove. Sempre coisas que Jesus ensinou que são contrárias a essas ideias de um Deus que castiga, de uma penalidade para sempre, do inferno, né?
Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. O processo evolutivo segue etapas. A gente não pode avançar etapas nesse trabalho de implantação do reino de Deus na Terra. Então, Moisés veio trazer essas leis mais rudes, essas leis que não contemplavam essa misericórdia de Deus, porque havia ali de apaziguar aquele povo que não tinha condições de entender de forma diferente, né? Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Então, se hoje eu estou aflita, tenho um padecimento, um dissabor, uma questão na minha vida, eu sei que tem Deus a me olhar. Eu sei que não é aqui que acaba tudo. Se eu perdi uma pessoa, se um ente querido meu veio a desencarnar, eu sei que ele está vivendo num outro mundo, né? E continuando a sua vida sob o manto de Deus com sua justiça. É muito consolador compreender esse tipo de coisa, saber que Deus está comandando, Deus tem as suas leis, né? Deus nos ampara, Deus é misericordioso, nos dá a oportunidade de reparação, né? É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Então, esse mundo onde há a justiça de Deus, onde a justiça de Deus segue, né? É o reino de Deus que tem que ser construído dentro de cada um de nós. Não está circunscrito num local do espaço, não tem uma porta para entrar, né? É um reino que a gente tem que construir, que a gente vai construindo dentro de nós, desde que a gente observe essas leis de Deus, que Jesus veio ensiná-las todas. Então, Jesus vem mostrar que a vida futura existe Deus que é justo e misericordioso, veio mostrar que Deus tem as leis, que nós devemos cumprir essas leis para que possamos ser felizes. Então, e ele ainda ensinou para a gente como é que cumpre as leis de Deus, ensinando em várias passagens o perdão, a abnegação, a caridade, o amor, né? É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. A recompensa não é nas coisas da matéria. A recompensa é esse estado de espírito próximo de Deus. Esse estado de espírito tranquilo, sereno, de quem cumpre o dever, de quem está a serviço do Pai aqui na Terra em todos os momentos da vida, né? Essa é a recompensa da felicidade real, né? Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então é uma ideia diferente, né, das ideias que tinham as pessoas à época. Eu lendo isso, eu pensei, era uma ideia bem diferente, Jesus realmente trouxe uma revelação, né? Mas às vezes a gente mesmo, já com todas essas revelações, às vezes a gente enxerga as coisas que nos acontecem sob essa ótica antiga, né? Que é que ele fala dos judeus. E eu penso que, talvez porque tenhamos vivido muito tempo, muitos anos, muitas existências, assim, nessa crença, que às vezes é tão difícil da gente colocar como meta, né? Colocar como princípio em nossa vida esses ensinamentos que Jesus trouxe. Então, quando chega o momento da prova, é buscar o entendimento, é se submeter à vontade de Deus, crendo na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, né, infinitos para com todos nós. Se a gente entende a vida dessa forma, a gente consegue superar as dificuldades de uma forma mais tranquila, serena e proveitosa, porque as provas vêm. Mas não é porque as provas chegaram, não é porque a dor chegou que a gente vai se aperfeiçoar. Vai depender do que a gente faz com as provas que vêm na nossa vida. É importante que a gente estude muito os ensinamentos de Jesus, porque ele nos mostra como conduzir a nossa vida. E aí, quando a gente tiver uma dificuldade, que a gente já tenha o costume de viver essa vida, né? Para que a gente não seja pego de surpresa e tendo que
exercitar virtudes que ainda não estão em nós. Então, que a gente possa, desde já, ir aproveitando todas as dificuldades, sejam pequenas ou maiores, para enxergar sobre esse plano que Jesus trouxe para a gente, sobre essa visão que Jesus traz para nós, com essa ideia de Deus, das suas leis de amor e justiça, de que somos espíritos em ascensão, de que só a carne morre, só o corpo físico morre, tem a sua validade, tem a sua utilidade para que a gente possa crescer. Então, que a gente não acumule bens da terra, não acumule, que o nosso tesouro não fique, nosso coração não fique nesses tesouros da terra, e sim que a gente se volte para os tesouros do céu, para os tesouros do Espírito, né? A simples dúvida quanto a essa existência da vida futura faz nossa conduta dirigir-se ao desespero, à sensação de injustiça e de uma ideia que muitas pessoas às vezes trazem de que Deus não olha por nós, de que Deus não está atento, né? de que tudo que acontece nessa vida é injusto. A gente não pode mais pensar dessa forma. Tudo que acontece na vida que não está bom é fruto da nossa própria conduta. O que é bom vem de Deus. O que está ainda por melhorar são coisas que a gente cria. Mas a gente tem a capacidade de mudar. Cada um de nós, dentro de si, tem a sua capacidade de se renovar e renovar também o mundo que a gente vive. Porque às vezes a gente olha para o mundo que a gente está e a gente vê que não está bom, mas a gente acredita isso ao outro, a uma situação de fora, a alguém. E, no entanto, a gente tem que ver qual é a minha parte aqui. Por que Deus me colocou aqui nesse planeta, nesse país, nessa cidade, com essas pessoas que estão comigo, neste trabalho, nesta família? Por que Deus me colocou o espiritismo na minha vida? Então, são coisas que a gente precisa pensar, porque todos nós temos um planejamento reencarnatório visando essa vida futura, que é a vida do progresso do espírito, a vida espiritual. E a gente precisa aproveitar o momento, a oportunidade da reencarnação para a gente ir conquistando essas virtudes, esses valores e nos aproximando. E o estudo do Evangelho de Jesus nos ajuda muito nisso, porque ele veio para isso. Ele é o Consolador porque ele veio iluminar as nossas ideias, os nossos corações. Ele veio confortar com ideias verdadeiras que tocam no nosso coração, né? E ele, com o seu amor, tocou a cada um dos corações que com ele compreenderam o seu ensinamento, que nós também possamos ser tocados pelo ensinamento do Cristo. Deixa eu ver aqui. Jesus não veio destruir a lei. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então a gente vê aqui que Jesus veio os mandamentos da lei de Deus já estavam ali. Jesus não veio destruir, revogar esses mandamentos da lei de Deus. Ele veio cumpri-los. Como assim? Veio mostrar para a gente, humanidade, como que se cumpre as leis de Deus. Ele veio à Terra nos mostrar isso. Como é que a gente cumpre essa lei? Que lei é essa? Como fazer para que a gente paute a nossa vida no cumprimento dessas leis? E quando ele coloca aqui que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, ele traz uma noção de coletividade. É preciso que toda a terra esteja com essa finalidade. Então, é o projeto de Jesus a implantação do reino de Deus aqui na terra. E para isso, ele vai tocando os corações de cada um de nós. Ele traz essa intenção de tocar os nossos corações. A gente vai tocar os nossos corações ou não, de acordo com a nossa vontade. Então,
quando a gente busca o ensino de Jesus, a gente já tem uma vontade de melhorar. Então, a gente vai lá e estuda o que Jesus nos ensina sobre o perdão. O que Jesus nos ensina sobre o trabalho? O que Jesus nos ensina sobre a família? E a gente vai lá estudar. Então, a gente já está querendo uma renovação. Aí vem a parte também de cumprir. Né? Por quê? A nossa finalidade aqui na encarnação é o nosso progresso espiritual. Mas não é a única finalidade. Nós também temos, todos nós, uma outra finalidade. Que é o quê? Contribuir com Deus na parte da criação. E contribuir com Deus na parte da criação é ajudar o meu familiar difícil, é ajudar meu colega de trabalho, meu amigo na escola, perdoar o meu inimigo. Por quê? Porque Jesus quer que toda a terra cumpra a lei de Deus, não quer que só eu cumpra, né? E ele diz que nenhuma das suas ovelhas ficará desgarrada, nem o criminoso, nem o pior dos criminosos estão fora do amparo de Jesus. E não somos nós que também deixaremos de amparar com palavras, com ensinos, com preces, a todos os criminosos, as pessoas que erraram na vida, no mundo, ou com relação a nós mesmos. Tá? É nosso dever perdoar, é nosso dever buscar o entendimento com a pessoa que tem dificuldades conosco, porque Deus quer que todos nós sejamos irmanados, né? Somos irmãos para isso, para que todos tenham entendimento e possamos nos ajudar uns aos outros, para que aquela pessoa que hoje é meu inimigo se converta em amigo o quanto antes. Aqui na Terra, não esperemos que isso se dê em outra encarnação, se dê na espiritualidade, hoje. É isso que Jesus espera de todos nós. Aí tem um comentário sobre essa parte de que Jesus não veio destruir a lei. Está lá no Evangelho, capítulo 1, item 3. É só uma parte. Jesus não veio destruir a lei. Acho que eu já li esse, né? Tá, acho que eu já li esse. Aqui, mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Esse trecho é muito bonito, mostra toda a grandeza de Jesus e sua condução aqui a todos nós, a humanidade, né? Ele não veio simplesmente impor leis, não veio só mostrar, não veio só falar, ele veio implantar, ele veio dar cumprimento às profecias. Por quê? Porque as profecias são coisas que vêm de Deus, são comandos de Deus, determinações de Deus. E uma das determinações de Deus é Jesus como governador aqui na Terra. Então, isso demonstra a autoridade do seu Espírito, a autoridade de Jesus, né? E a sua missão que lhe foi conferida por Deus diretamente. Deus sabendo que Jesus não falharia, porque Jesus é um Espírito perfeito. Essas missões de governar, de criar um planeta, de destinar um planeta a determinada função para o crescimento do Espírito, só é confiada a esses espíritos puros que não falham. Né? São missões grandiosas, né? Fundamentais, que vêm direto de Deus. E Jesus estava na profecia que veria uma pessoa, né, amando de Deus aqui na Terra. Já estava escrito. E essa pessoa, esse Espírito que veio é Jesus. E ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na Terra. Então, aqueles que, os poderosos da época,
deviam pensar, meu poder então não é todo, né? Não é para sempre, porque se a vida verdadeira não está aqui, as coisas que eu tenho aqui não são eternas, né? São coisas materiais, só as coisas do espírito que sim, né? A vida verdadeira é vivida no reino dos céus, que é o nosso destino, o nosso caminho. Aqui a vida, como eu já falei, transitória aqui na Terra com a função do progresso do espírito, mas temos uma destinação, né? E Jesus vem ensinar o caminho que a esse reino conduz. Então ele não veio só legislar, não veio só falar, ele veio vivenciar, exemplificar, mostrar. Então, quando a gente vê Jesus perdoando, ele está vivenciando o reino dos céus. Quando a gente vê Jesus falando a Maria de Magdala, mostrando a ela que ela tinha toda a capacidade de ter um amor verdadeiro, de amar verdadeiramente aqueles filhos de Deus desprotegidos, era isso que Jesus estava fazendo, trazendo esse reino dos céus. E Madalena soube entender e viver esse mundo, aplicando o que Jesus lhe disse. Esse caminho que Jesus mostrou para ela, que disse que o amor maior é o amor que tem renúncia, que exige sacrifício. O amor verdadeiro é esse. Ela ouviu essas palavras e transformou a sua vida, né? Assim como quando a gente vê Jesus dando uma oportunidade à mulher adúltera na época que poderia ser apedrejada, né, numa justiça tão rude e cruel. Então, assim, são vários exemplos que a gente vê de Jesus trazendo como é o reino de Deus. Quando a gente vê essas passagens, escuta os seus ensinos, as bem-aventuranças, a gente vê o que é o reino de Deus. A gente tem uma ilustração, a gente tem uma demonstração, né? O amor de Jesus demonstra isso. Então, que a gente possa vislumbrar esse reino em nossas vidas. Mas a gente só vai se a gente seguir esse caminho. O caminho que Jesus ensinou para que a gente alcance esse reino, né? E ele fala os meios de se reconciliarem com Deus. Até demonstrando que a gente se afasta de Deus, a gente comete erros, mas esses erros podem ser corrigidos, podemos nos voltar ao Pai se assim quisermos. Olha a parábola do filho pródigo, é um exemplo disso, que o pai fica feliz toda vez que o filho retorna a casa, toda vez que nós nos desviamos do caminho, quando nós retornamos, é um motivo de felicidade. Então, que a gente possa entender que se a gente errou, a gente pode voltar ao caminho do bem, que Deus vai nos ajudar. Se o nosso irmão errou, permitamos que ele também volte ao caminho do bem. Ajudemos-lo a isso, né? E também Jesus nos mostrou o meio da gente pressentir esse caminho na marcha das coisas por vir. Ou seja, que a gente, eu entendi aqui que para que a gente realize esse nosso destino humano, que é a perfeição, a gente precisa colocar essa ideia do reino de Deus já hoje, né? Para que no mundo em que a gente viva já haja essa construção dentro do que a gente pode fazer, né? Então, cada um tem essa parte de se reconciliar com Deus e, ao mesmo tempo, colaborar nessa marcha das coisas, colaborar com o mundo em que a gente vive. E não são coisas tão grandes, às vezes não precisa ser uma coisa tão grandiosa, mas dentro da nossa própria vida particular, existem muitas coisas que podem e que devem ser feitas, né? No nosso lar, na nossa família, a compreensão, a ajuda ao pai, ajuda à mãe, ajuda ao esposo, ao perdão, o otimismo, a esperança, aos filhos, essa mensagem divina, né? Levar a eles, buscar trazê-los para essas verdades, né? A gente sabe que os filhos têm todos nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas cumpre-nos com o nosso exemplo mostrar a eles o que é esse reino de Deus, né?
com o nosso exemplo, que a gente possa ser um exemplo, que as pessoas olhem assim e pensem que o reino de Deus deve ter pessoas boas como a pessoa que a gente exemplifica, né? Então, que possamos ser, não por vaidade, não para que o outro diga, mas que isso seja a nossa própria essência. Que Deus nos ajude a isso, né? Quando a gente fala que Jesus é o governador da terra, muitos pensam que Jesus veio à terra e ali começou a sua participação, né? Mas a participação de Jesus está antes da construção, está na gênese do planeta, né? Isso a gente vê lá no Caminho da Luz, que fala dessa reunião, né? Da comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, a gente vê aqui essa constatação, né, essa ratificação de que Jesus pertence a essa comunidade de espíritos puros e que ele age diretamente cumprindo, expressando de uma forma pura a vontade de Deus, né? E são missões importantíssimas, porque ele fala que são as rédeas diretoras da vida, as construções, olha, a organização e a direção do nosso planeta. Jesus está à frente disso tudo. Então, isso demonstra ainda mais a grandiosidade de Jesus como espírito puro, desde sempre, né? Desde quando o planeta ainda nem existia. Aí ele fala dessa reunião, né? A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. A importância da vinda de Jesus foi tão grande que, antecedendo a ela, houve essa reunião dos espíritos puros, né, para que se decidisse o momento propício para que esse espírito misericordioso e bom que criou o planeta viesse estar num corpo como o nosso, ao nosso lado, nos mostrando como faz, nos mostrando como ser felizes. E ele envergou um corpo que, como acho que foi a Elaine que comentou aqui no início, que dificuldade deve ter sido, né? Ter que vir aqui. Como que Jesus teve que apropriar o seu perispírito às coisas. Mas Jesus não vivia dentro da matéria. Embora ele estivesse encerrado no corpo físico, ele ultrapassava tudo isso. Por isso que ele conseguia esses feitos que se atribuíam como milagres. Já na Gênese, a gente vai entender como Jesus agia, porque ele era muito desprendido da matéria. E os espíritos desprendidos na matéria, mesmo que eles estejam encerrados no corpo físico, eles são capazes de manipular os fluidos e de resolver as coisas dessa forma, né? Então, aqui ele fala que também a importância da vinda dele à Terra. Porque não foi só construir, não foi só trazer as leis através de Moisés. Era preciso que se vivenciasse, que se mostrasse, que se aproximasse das pessoas para isso, né? Aqui também na Gênese, capítulo 15, item 2. Oi. Alguém quer falar? Vocês estão me ouvindo? Dora, o seu som está aberto. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não, assim não. Sim, Suzana. Tá bom.
Oi, Dora, acho que o teu áudio estava aberto, então. Eu vou continuar. Então, a Gênesis, capítulo 15, também fala do Cristo, né? Da sua superioridade em relação à humanidade, né? Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Por que a gente precisa saber disso, né? Na verdade, é uma constatação, isso mostra a autoridade de Jesus, né? E mostra para a gente que a gente tem que segui-lo, que a gente precisa realizar em nossas vidas, a gente precisa reunir força e vontade para fazer o que ele nos ensinou. Por quê? Mostrar a grandiosidade de Jesus não é para enaltecer, é para mostrar que ele é conhecedor, que ele tem conhecimento total dos homens, das pessoas, da nossa natureza, das nossas falhas e também das nossas potencialidades, do que Deus espera de nós, né? Então, ele é muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. Então, Jesus veio cumprir os desígnios do Pai para toda a humanidade aqui na Terra. E no Livro dos Espíritos a gente vê a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Deus nos ofereceu Jesus para servir de guia e modelo. Está escrito aqui. É o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, podemos aspirar e realizar. Então, a gente não pode se colocar no desculpismo de que a gente não tem condição, de que a gente é assim mesmo, de que eu não sou humano, Jesus é Jesus. A gente não... Esse tipo de ideia não fará nada de útil para a gente, não nos trará nada de útil. Né? Porque se Jesus disse que a gente deve perdoar o inimigo, é porque a gente tem condições de perdoar o inimigo. Mas depende da falta do inimigo. Jesus disse perdoar 70 vezes 7, o que significa que não uma quantidade determinada, e sim sempre. Por quê? Jesus também nos ensinou. Porque o perdão é caridade, porque o perdão liberta, porque nós também precisamos de perdão. Parábola do credor incompassivo, várias situações que Jesus nos explicou que somos devedores também. Então, a gente não pode se julgar credor de ninguém que tenha nos ofendido e julgar que não pode perdoar aquela ofensa. Porque nós também somos devedores, e muitas vezes devedores de uma quantia ainda maior, né, do que aquela, de uma quantia no sentido de alguma dívida muito maior do que aquela que alguém nos fez, nos acarretou, né? Fez o mal a nós e criou uma dívida. Então, é importante a gente entender que a gente tem capacidade de amar o inimigo, a gente tem capacidade de perdoar, a gente tem capacidade de vencer a tristeza, a gente tem capacidade de vencer o desânimo, a gente tem capacidade de ter paciência, de ter esperança e fé, a gente tem capacidade de construir um mundo melhor, um ambiente bom onde a gente vive. A gente tem capacidade de melhorar os nossos pensamentos, de trabalhar as nossas ideias. A gente tem capacidade de se instruir e de instruir o outro. Deus não nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. O animar aqui significa lhe dava vida, lhe dava alma. Então, assim, o Espírito de Deus estava em Jesus.
né? A vontade de Deus estava ali expressa perfeitamente em Jesus e nos seus ensinos aqui na Terra, desde sempre, né? Então é isso. Eu tinha colocado aqui que o animava, acho que esse sentido mesmo, de que ele dava vida, de que ele dava alma. Então, assim, aqui a gente vê que Jesus alcançou a perfeição moral, mas olhou para trás, estendeu a mão aos que estavam atrás. Isso vai ser conosco também. A gente dá um passo, mas olha para trás e puxa aqueles que estão atrás de nós, né? Esse é o nosso dever. É esse sentimento que a gente tem que ter no nosso coração. De não pensar só na gente, pensar nas pessoas que estão em torno de nós. Porque Jesus já era o Espírito perfeito e veio. Alcione também, um Espírito perfeito, e veio aqui à Terra para ajudar o seu grupo familiar, sempre colocando as leis de Deus em sua vida e sempre dando a mão àquele que estava na retaguarda, né? Então, que a gente nunca esqueça dessa necessidade de olhar quem está na retaguarda. Jesus nos ensina isso, diz que esse é o caminho para o reino dos céus, né? Para o reino de Deus. Aí, a outra parte do ensino de hoje, muito importante, é esse destaque desse texto, que vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repousos para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Já vimos que esse jugo de Jesus é o que ele quer. Ele quer que a gente cumpra a lei de Deus. É uma necessidade do Espírito para alcançar a felicidade, o cumprimento das leis de Deus. E ele veio aqui nos ajudar a realizar isso, né? Então, olha, ele fala o seguinte, que está lá no item 2, né? No comentário dessa passagem de Jesus. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A gente pensa que é uma coisa, um jugo pesado, um fardo. Mas trabalhar não é um fardo. Perdoar pode nos trazer felicidade, alegria, libertação. Contribuir com a paz de alguém pode nos trazer muita felicidade. A gente vivencia pequenos reinos de Deus quando a gente faz uma visita a um doente, quando a gente ajuda uma criança e vê que ela melhorou, quando a gente ensina uma pessoa que não tem capacidade, quando a gente orienta alguém, quando a gente trabalha na evangelização, quando a gente passa manteiga no pão no Boa Nova, quando a gente escuta um amigo, quando a gente aconselha, né? Quando a gente está próximo diante de uma aflição de um companheiro, né? Então, amar é cumprir a lei de Deus, perdoar é cumprir a lei de Deus, trabalhar é cumprir a lei de Deus, ser justo, ser bom, honesto, ser abnegado, renunciar aos interesses pessoais, não ser egoísta, não ser vaidoso nem orgulhoso, é seguir a lei de Deus. É muito mais suave do que ficar preso às paixões do ciúme, do ódio, do desejo de vingança, da tristeza, da desesperação, né? Então, se a gente for olhar a vida de quem segue, a gente vai ver que é uma vida mais coroada de serenidade, de paz, mesmo diante da ingratidão do mundo. A Vera leu a página a Vera estava contando a história da mentora do Divaldo, né, Joana de Ângeles, que foi uma mártir. Quantos mártires não temos aqui? Pessoas que vieram trazer essas ideias e morreram, né? Será que elas estavam desesperadas e aflitas? Ou será que elas estavam serenas com o cumprimento do seu dever? Né? Então, quando a gente pensa que a serenidade, a tranquilidade vem de fora,
a gente vê que não é isso, porque pode uma pessoa estar sem nenhum problema aparente aqui na vida material, mas construindo uma série de dificuldades e infringindo as leis de Deus, e o seu sofrimento vai ser muito maior. Ter ciúmes é sofrer, ter orgulho é sofrer, ter ódio no coração é sofrer, ser egoísta é sofrer, ser vinculado aos bens materiais de tal forma que ele passa a guiar a nossa vida pela ganância, são condições que não trazem, que não são leves. O jugo leve, sim, que vem do amor, da caridade, da compreensão e do perdão, esse é o jugo leve e a verdadeira felicidade que todos nós temos capacidade de buscar pelo exercício da vontade, pelo estudo, pelo olhar em torno de nós e vermos em que somos úteis, em que poderemos ajudar. A natureza, o mundo, é uma eterna oportunidade de serviço. Quem não olha para frente, não vê serviço, está com os olhos muito vendados. Temos serviços em toda hora do dia. Todos nós temos. Ninguém está inútil, só está inútil se quiser. Porque a vida demanda atividade, demanda utilidade, demanda trabalho, demanda exercício, fora e dentro de nós, né? Então, esse jugo é leve. Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem... Vera, já está terminando? Que horas termina? Suzana, Oi. até às 5:10. Tá. Porque não tem mais passe. Tá bom, 5:10. Tá bom, obrigada. Então, o Livro dos Espíritos nos traz, porque Jesus nos ensina que para ser feliz a gente tem que cumprir as leis de Deus. O que são essas leis, né? A gente pode pensar assim, mas que leis são essas? São os 10 mandamentos? Aí está lá no Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí vamos pensar assim, mas eu não sei quais são essas leis, mas Jesus vem nos ensinar, ele já nos ensinou. E tem o Espiritismo que ainda, vamos dizer assim, aclarou ainda mais através de conceitos novos que a humanidade alcançou na época certa. Então, a gente não tem motivo para dizer que desconhece a lei de Deus, né? Questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Todos nós aqui na Terra, todos os seres humanos, vamos compreender essa lei. Estamos nesse processo de compreensão da lei. Então, pela nossa vivência, pelas provas da vida, pelas dores que nos chegam, pelo estudo, pelas oportunidades de serviço, são formas que a gente tem de cada vez mais compreender, porque compreender a lei não é só sentar e racionalmente estudá-la. Os conceitos. Isso é importante, isso é primordial, é primeiro. Mas é importante que a gente coloque tudo isso que a gente aprendeu na nossa vivência. Porque aí a gente vai conhecendo ainda mais naquela circunstância. Eu tive essa experiência, né? Quando a gente se conhece, aí vai lá Santo Agostinho que nos dá o seu roteiro na questão 919, de todo dia a gente examinar imparcialmente os nossos atos, a nossa conduta, as nossas intenções. Qual foi o meu móvel quando eu agi assim? Eu fiz tudo o que eu podia? Então, quando a gente faz esses exercícios, a gente vai compreendendo essa lei de Deus, vai se dilatando o conceito em nós. E essa dilatação não é só racional, mas que ela se dilate em nós, em nossos sentimentos, no nosso ser, na nossa essência. E quando a gente conquista uma virtude, ela não vai mais embora. É o que a gente leva com a gente, porque faz parte da nossa essência, né? Então, todos nós um dia iremos compreender essa lei. Precisamos decidir investigá-la. Se eu não quero conhecer, como é que eu vou conhecer?
A vida é feita de escolhas. Ou eu vou por um caminho, ou eu vou pelo outro caminho. Não é possível seguir dois caminhos que são contraditórios. Então, se eu escolhi um caminho, eu tenho que colocar todos os meus esforços nesse caminho, nessa meta. Mas eu não sei como. Quando surge aquela situação, aí a gente vai lá, estuda o Evangelho, estuda a doutrina espírita, pede ajuda aos nossos anjos guardiões que estão ao nosso lado, cuja missão é nos acompanhar nesse processo. Deus é tão bom que nos enviou Jesus como modelo e guia. Já tivemos o Espiritismo, temos a ajuda dos anjos guardiães, só falta a nossa vontade de compreender e realizar essa lei dentro de nós. Porque essa lei, onde está escrita? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Dentro de nós existe uma consciência. Ela hoje fica, em algumas circunstâncias da nossa vida, ela pode estar anuviada, né? Escondida em trevas, que os nossos vícios fazem a nossa consciência ficar ali sem acessar essa nossa consciência. São vícios que... Mas se a gente... Mas quando a gente cai em si, a nossa consciência nos chama para o erro. Não é ninguém que diz. Quantas pessoas passam pelo mundo em erros, mas chega uma hora que a consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, mostra para nós mesmos e nos cobra a reparação. Por quê? Porque a gente foi feito para o progresso. Nós somos filhos de Deus. Tudo que fazemos de errado não é da nossa natureza. É o nosso erro, o nosso vício, o nosso desvio. Mas Jesus nos ensinou que a gente pode retornar como o filho pródigo retornou para Deus, né? E a consciência faz esse papel de a gente se enquadrar nessas leis. Somos todos, temos essa capacidade, ela está lá, mas a gente esquece e despreza. E aí vem Jesus para nos ensinar, vieram os profetas, vem a doutrina espírita, vem os nossos pais, vem as pessoas benfeitoras, vem os nossos anjos guardiães para nos lembrarem, né? Novamente a questão 625, que Jesus é esse guia e modelo. Então, existe um modelo a ser seguido, não é nada que a gente não tenha capacidade, não tenha conhecimento. Temos também as questões de que a gente tem a capacidade de distinguir o que é o bem e o que é o mal. Né? Que a moral é a regra de bem proceder. Funda-se na observância da lei de Deus. Tudo o que é moral, ético, bom, justo, é o cumprimento da lei de Deus. Né? A observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Olha aí outro parâmetro para a nossa vida. O que eu estou fazendo é para o bem? É para o bem de todos? Porque aí, então, cumpre a lei de Deus. Então, são parâmetros que a gente tem de ensino na nossa vida. Que a nossa atitude seja sempre voltada para o bem de todos. Ainda que eu precise renunciar a um interesse pessoal. Ainda que exija um sacrifício de mim. Maria de Magdala, quando entendeu a ideia de que o amor exige sacrifício, ela foi até os leprosos. Ela cuidou de todas aquelas chagas. Ela levou a palavra do Cristo a todas aquelas pessoas. Ela veio adquirir a lepra, né? Desencarnou, mas encontrou Jesus. E antes de encontrar Jesus, ela já tinha encontrado Jesus no seu coração. Jesus veio recebê-la na espiritualidade, mas Jesus já estava com ela em todos aqueles assistidos que ela curava, a todas aquelas mães com as suas crianças, que ela não pôde ser mãe, mas ali ela foi mãe de todos. Então, é pelo bem de todos, Jesus nos ensinou isso, né? E isso é o cumprimento da lei de Deus. E nesse momento, Maria de Magdala foi feliz. Não quando ela tinha aquela casa com muitas coisas, aqueles homens interesseiros, mas que aparentemente lhe davam as coisas importantes, ela viu que aquilo não era nada importante. Toda aquela vida que ela tinha, na verdade, era um sentimento de aflição,
um desassossego. Ela estava em busca do que realmente seria feliz. Ela foi buscar em Jesus, porque ela ouviu dizer que o Nazareno, lá, o mestre Jesus, olhava para todos, aconselhava a todos, não distinguia. Esse pode, esse não. A todos ele atendia. Quando ela pensou, será que também vai atender a mim, uma mulher que está no pecado? Não, Jesus atende a todos, pode ir. E ela confiou e foi. Ouviu as suas palavras, abriu seu coração para Jesus e ele mostrou a ela o caminho. Olha, o caminho não é a luxúria, não é os bens materiais, não é esse amor que você recebe, mas é o amor que você vai dar. Até porque o amor ela não recebia também. Era tudo interesse. Então, mas como? Aí Jesus diz que ela podia ser mãe. Mas eu não posso ser mãe. Você pode ser mãe de todos aqueles que existem no mundo que não têm mães. Nós também podemos ser mães daquelas pessoas que não têm mães. Ser mãe de um amigo que está aflito, ser mãe, quem diz mãe diz amigo, né? Fazer uma palavra de mãe, né? Dar uma atenção de mãe àquele que sofre, àquele que está só, né? Ao solitário que sofre, né? Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Então, Jesus já mostrou para a gente que infringir as leis de Deus, agir em contrário com os seus ensinamentos, é construir o mal. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Olha que bonito isso. Deus nos cria simples e ignorantes, mas com capacidade, com inteligência, que a gente vai construindo aos poucos, porque Deus não quer trazer o trabalho pronto. O mérito é nosso nessa conquista. E Deus nos deu a inteligência para isso. Então, nós temos os recursos, a capacidade para distinguir o que é certo do que é errado. Mas a gente precisa querer saber disso, né? E se a gente não confia em Deus, não confia na vida, não confia em nada, fica muito difícil também para distinguir o que é bem do mal. E aí eu fico pensando quando a gente coloca tudo com muito pessimismo, quando a gente desconfia de tudo, a gente precisa avaliar se essa desconfiança não é uma descrença mesmo em Deus, na vida, né? Em nós. São coisas que a gente também precisa avaliar. E aqui nessa parte do Evangelho também muito interessante, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala do objetivo do Evangelho, né? Para os homens em particular, constitui aquele código que ele está falando do Evangelho. Uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de um ponto do véu que nos oculta a vida futura. O Evangelho contém todas as diretrizes que a gente precisa ter na vida, na nossa vida privada e na vida pública, na vida em sociedade, na vida com o nosso próximo. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na justiça. Através do Evangelho eu vou saber como é que eu devo agir com o meu próximo, como eu devo agir na sociedade, no meu país, no mundo em que eu vivo, comigo mesmo, né? É um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Ainda não temos aqui na Terra uma felicidade completa. A gente tem momentos de felicidade, porque o reino de Deus ainda não está implantado, como disse ali Jesus, em toda a Terra, né? Não passará nada. Toda a Terra tem que estar nessa mesma condição de elevação espiritual. Aí sim a gente vai ter a capacidade de ser feliz, né? Onde a gente viver. E o Evangelho nos traz esse roteiro para a felicidade vindoura, que a gente já pode ir construindo hoje na nossa vida.
o levantamento de um ponto do véu que nos oculta a vida futura. Ele que nos mostra, o Evangelho que nos mostra a nossa imortalidade, que nos mostra os nossos destinos, que nos mostra Deus como Pai, o seu amor por nós, a nossa capacidade de melhorar. Isso aí tira toda a ideia de materialismo, toda a ideia de que tudo é aqui e acaba aqui, toda a ideia de que o melhor e a felicidade está nos bens materiais. O Evangelho nos traz toda essa mudança de entendimento, por isso que ele é o Boa Nova, né? A Boa Nova. E aí, eu trouxe para vocês um belíssimo capítulo do livro Boa Nova, vocês já devem conhecer, mas a gente trouxe para ilustrar. É o Sermão do Monte. Esse capítulo é interessante porque mostra como que o discípulo de Jesus aqui estava equivocado quanto às ideias do Cristo, embora ele estivesse tão próximo de Jesus, né? E como a gente também se equivoca nesse sentido, né? A gente traz esse equívoco muitas vezes também. É uma lição de humildade, é uma lição de amor ao nosso próximo, é uma lição de fraternidade e de compreensão de que não basta a gente saber, a gente ter estudo, é preciso que tenhamos um bom coração, é preciso que tenhamos uma abertura para o nosso irmão. Então, alguns doentes, desvalidos, foram até a casa. Peraí, esqueci o nome do discípulo. Acho que é Tiago. E Levi, perdão, gente. Esses desvalidos, né? Esses sofredores, esses doentes, eles foram até a casa do Levi, que era o coletor de imposto, estudado, com uma bela residência, e perguntou para ele: olha, a gente quer se inteirar melhor do Evangelho para poder saber como é que a gente vai cumprir tudo isso que Jesus fala e também para poder ensinar para as outras pessoas. E Levi, então, na sua ideia de que o Evangelho não seria para aqueles que têm capacidade intelectual de entender, disse, julgando que o Evangelho seria implantado por quem tem estudo, por quem tem um certo poder, uma certa capacidade. Ele foi tão amargo com essas pessoas e disse assim: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Essas pessoas não tinham nem percebido o tamanho das suas aflições. Eles estavam ouvindo o Mestre Jesus com uma esperança e um ânimo de realizar coisas boas na sua vida. E veio essa palavra do Levi cair assim como um balde de água fria, que às vezes a gente até tem que tomar cuidado para não fazer isso com ninguém, né? Aí ele considerou que o que ele fez foi certo, e até comentou com Jesus: eles queriam colaborar, vê se pode. E aí Jesus ensinou a ele, né? Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que recebemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que de defender o fruto de sua vitória material? Então aqui Jesus está mostrando, né, que quando a gente se julga poderoso na Terra, a gente não tem essa vontade de nos aproximar do Evangelho. Não que a gente não possa ter as coisas da Terra, mas quando a gente se vincula a elas, quando a gente deixa que o orgulho, a vaidade
tomem conta de nós, a gente não consegue enxergar a palavra de Jesus. Quando vem, às vezes, quando vem a dor, como ele fala aqui desses infortunados, e a dor toca sem rebeldia, a dor vem, mas se mantém confiantes em Deus, aí sim. E quando a gente vê alguém que passou por uma aflição ter tanta confiança em Deus, não é inspirador? A gente vê isso lá em algumas senhoras do Boa Nova, padecendo dificuldades enormes que a gente nem imagina, mas confiantes em Deus. Então, são para nós um exemplo. Né? Se a gente pensasse que ali na comunidade ninguém teria capacidade de entender o Espiritismo, de entender o Evangelho. Então, a capacidade de entendimento não está na capacidade intelectual, mas está na sabedoria, está na vontade do Espírito de se ligar às coisas de Deus. Né? Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das suas convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. E também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Então, aqui Jesus coloca onde o Evangelho assentará bases. É preciso que se tenha um coração aberto para isso, um ideal santo. Né? É preciso vencer essas convenções do mundo. É preciso desabrochar para a luz da vida. Né? É preciso ver nesses ensinos de Jesus a esperança, a nossa condução de vida, né? E fazer da nossa vida isso constantemente. Aí, no crepúsculo, porque esses nossos amigos não desistiram de procurar Jesus, eles esperaram o crepúsculo onde Jesus ia falar a um monte, ainda bem que eles não desistiram. E muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, né? Velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos seus filhinhos, né? Tinham cegos, crianças doentes, homens maltrapilhos, às vezes até com vermes, né? Lembrei da irmã Dulce, né? Que amparava todas as pessoas na rua, inclusive com vermes no corpo, né? E essas pessoas estavam ali em procura de Jesus, à procura de Jesus. Eles se comprimiam ofegantes, né? E ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu. Eu vou ler um pouco rápido por causa do nosso tempo. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, que era Levi, Jesus pela primeira vez pregou as bem-aventuranças, e a sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos, e falou: bem-aventurados os pobres e os aflitos. Teve aquela identificação. Ali haviam pobres, haviam aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Então eu fico imaginando o quão de bênção não foi essa palavra de Jesus. Essas palavras de Jesus, né? E aí, quando Jesus terminou a sua locução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento. E essas mulheres, mães oprimidas, levavam seus filhinhos para que Jesus o abençoasse. Aqueles rostos que antes eram fechados e tristes se abriam num sorriso de esperança. Aquelas pessoas que não confiavam em mais nada na vida, depositavam em Jesus as suas confianças e rodeavam pedindo bênçãos, né? Cegos, leprosos, bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito a todos, enviando o seu sorriso de afeição. E Levi estava ali observando o mestre. Porque o mestre
não era só um legislador, ele veio cumprir as leis de Deus, né? Com o seu exemplo. Levi sentiu que naquele crepúsculo inolvidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Ele viu que aquelas pessoas já tinham abandonado as ilusões do mundo e se elevado a Deus. Ele viu os humildes, os populares, se reconfortando. Ele viu aqueles amigos pobres, os discípulos que o vieram procurar, né? Ele viu os pobres amigos que o visitaram à tarde descendo no monte abraçados, como expressão de grande ventura, como muitos de nós muitas vezes não temos. Não conseguimos vislumbrar, porque não temos olhos de ver. Esses pobres, humildes e doentes e caluniados, que eram aquelas pessoas, estavam ali num júbilo sem limite, porque tinham ouvido e absorvido a palavra de Jesus. Então, o coletor de Cafarnaum aproximou-se e os saudou transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do Mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Não tem ninguém a quem a mensagem do Mestre não se dirija. Grande esperança e indefinível paz lhe havia penetrado o âmago do ser. Então, no dia seguinte, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, é essa última frase que a gente deixa no nosso estudo de hoje, com esse capítulo. Aliás, o livro todo é muito belo, né? Mostrando que a gente tem essa capacidade de amar o nosso próximo. E quando a gente abre o nosso coração, Jesus reconhece em nós que estamos realmente entendendo os seus ensinos. E somos bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. É isso. Obrigada, Suzana. Me deixou comovida agora. Tá bom. Eu vou pedir a Sandra Cavalcante para fazer a prece final, tá, Sandra?